A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje é um dia importante para o esporte no Brasil e, por que não dizer, para todos os brasileiros que são envolvidos emocionalmente com os esportes. Tem gente que chama a seleção brasileira de o Brasil de chuteiras, e isso corresponde realmente ao que acontece nos corações brasileiros quando joga a seleção. Aí não tem polarização, não tem briga política, não tem nada. É um momento de união e de torcida. O jogo será às 14 horas contra o Japão. Quem perder o jogo, sai. Quem perder o jogo, volta para casa. A seleção japonesa apareceu muito bem nesta Copa do Mundo. O Japão vem aperfeiçoando o seu futebol, mas você tem um fator individual pró-Brasil que pode decidir a partida contra esse relógio de jogar futebol do Japão. Então, todos nós esperamos uma vitória do Brasil hoje às 14 horas. Eu quero fazer uma recomendação a você. O SBT está transmitindo também os jogos. Acabou o domínio total da Rede Globo, que durante anos teve a exclusividade na transmissão dos jogos da Copa do Mundo. Agora tem o SBT e a Cazé TV. Cazé TV transmitindo praticamente todos os jogos. E no SBT você tem o Galvão Bueno. Tem gente que não sabia disso ontem. Então eu recomendo que você, se você não assistiu ainda a Copa do Mundo pelo SBT, o faça agora, que são transmissões primorosas e na narração sempre muito bacana do nosso companheiro Galvão Bueno. Galvão Bueno está em forma extraordinária e a voz dele sempre teve uma conexão com a seleção brasileira. Então você tem chance de continuar vendo o Galvão Bueno assistindo ao jogo pelo SBT. Pelo SBT em todas as suas plataformas. Bom, vamos ao noticiário de hoje. Vamos passar, se tiver necessidade, de novo pelo Jogo do Brasil, né? Não tem aula nas escolas hoje, nem de manhã. O trânsito não foi liberado. Vão ser mantidos os horários de sempre em São Paulo. E no Rio tem um problema gravíssimo de trânsito. As empresas de ônibus estão em greve, já estão em greve, prejudicando o deslocamento no Rio de Janeiro. Greve de ônibus é um negócio extremamente cruel porque prejudica a população. Esses grevistas deveriam sempre procurar outros tipos de manifestação e não privar a população mais necessitada da cidade, da região, do seu transporte coletivo. Bom, temos uma pesquisa nova que sai fresquinha do forno hoje. É a pesquisa BTG Nexus.
Vamos dar uma espiadinha na pesquisa. Empate técnico de novo. Tá aqui, ó. A nova rodada da pesquisa BTG Nexo, estou lendo o texto da Veja, da BTG Nexo sobre a disputa presidencial divulgada nesta segunda-feira, dia 29, mostra empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o senador Bolsonaro, do PL, em eventual disputa de segundo turno entre os dois. Segundo o levantamento, se as eleições fossem hoje, Lula teria 47% dos votos e Flávio 44%. Está dentro da margem de erro dessa pesquisa. Os últimos acontecimentos que envolveram Flávio, a manifestação da madrasta dele, Dona Michele, aparentemente nessa pesquisa, eu não sei até quanto ela captou essa manifestação que foi nos últimos dias, não influíram em nada, ou se influíram, foi muito pouco na candidatura do seu enteado Flávio Bolsonaro. Então vamos lá à pesquisa. Então eu vou repetir, Lula 47, era 49 em 15 de junho, Bolsonaro 44, era 43%. Manteve a mesma coisa, subida de um, descida de um, não tem nenhum significado que possa indicar qualquer coisa mais acentuada em termos de subida e descida. Vamos dar uma espiada no quadro geral, no quadro do primeiro turno. Nós temos o segundo turno. Então, primeiro turno, Lula 42, eram os mesmos 42 em 15 de junho, Flávio Bolsonaro 34, eram 33. Também para o primeiro turno as posições estão mantidas. Agora vamos para Ronaldo Caiado, 5 eram 4%. Renan Santos, 4 eram os mesmos 4%. Romeu Zema, 3 eram 2%. Joaquim Barbosa, 1%. São candidatos incluídos na pesquisa agora. Augusto Cury, 1%. Aécio Neves, 1%. Cabo Daciolo, 1%. Nenhum branco e nulo, 5%. Foram entrevistados 2.009 eleitores por telefone. Aí a pesquisa, quando é por telefone, na minha opinião, a precisão dela cai. Entre os dias 26 e 28 de junho. Então, já pegou o evento da gravação feita por Michele Bolsonaro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. E tem rejeição. A rejeição tanto de Lula como do candidato Flávio Bolsonaro é muito alta. Olha, Lula tem 49, em 15 de junho, data da pesquisa anterior, 47. Então ele tem 49 de rejeição, tinha 47. E Flávio tem 51, tinha 52. Também não há nenhuma mudança que possa ser chamada de significativa, está na margem de erro, mas os dois têm uma porcentagem muito alta de rejeição, o que, na minha opinião, reflete a polarização. Bom, essa é a pesquisa que surgiu hoje e nós vamos às manchetes dos principais jornais do país. Deixa eu abrir o Globo aqui. O Globo está aqui. Deixa eu descer um pouquinho.
cortar por completo o açúcar da dieta afeta microbioma intestinal com riscos à saúde, sugere estudo. Confirme isso com o seu médico. Confirme isso com o seu médico. Quando você vê um estudo desses, ele tem vários poréns, contudos e todavia, que a gente acaba não observando, acaba seguindo à risca o título, que não é suficiente. Vai devagar. Notícia médica para jornal tem que ir, de jornal, revista, tem que ir com muito cuidado. Olha aqui a manchetinha do Globo. Seguro para a agricultura é o menor em 20 anos. O Lula tem uma pinimba com a agricultura, está tentando se aproximar agora, época de eleição. Após bloqueio no orçamento, o agronegócio terá 474 milhões em subvenções para o seguro rural. E com isso apenas 2,8% da área plantada estará protegida, menor patamar em 2 décadas. Para analistas, o Brasil falha ao priorizar crédito e renegociação de dívidas rurais em detrimento do seguro, crucial para lidar com eventos climáticos adversos como El Niño. Desculpe. Está aqui. Bom, Europa ainda falha, é o Globo. Europa ainda falha em medidas de adaptação para lidar com calor extremo. Olha, com o calor que está dando na Europa, não tem jeito, viu? Apesar de avanços em cidades como Paris e Barcelona, muitos países ainda não têm planos de ação para mitigar os efeitos das altas temperaturas. Os idosos sofrem ainda mais com a onda de calor, que causou 1.300 mortes em uma semana na Europa. Eu quero voltar ao jogo, ao Campeonato Mundial, e dar o resultado do único jogo, que foi ontem. O Canadá derrotou a África do Sul por 1-0. A África do Sul foi para casa? Não sei. Aí vai ver, dá uma espiada aí. Canadá 1, África do Sul 0. Acho que ainda ainda restam esperanças. Vamos ver. Jogos de hoje. 14 horas, Brasil-Japão. Não se esqueça, a SBT vai transmitir o jogo com o Galvão Bueno narrando. Alemanha versus Paraguai e Holanda versus Marrocos. Repito, Brasil e Japão, Alemanha versus Paraguai e Holanda contra Marrocos. Dessa vez, esses jogos que antigamente seriam barbadas para a Alemanha e para a Holanda, não são mais. Lembre-se que o Equador derrotou a Alemanha. Equador derrotou a Alemanha. Hoje as equipes estão mais parelhas. Houve uma grande evolução das equipes que eram consideradas de futebol menor. Bom, a África já foi para casa, né? A África do Sul foi para casa. O Miguel de Almeida tem aqui um artigo dele no Globo, o legado do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A saúde de Fernando Henrique Cardoso atravessa um momento muito, muito grave. Ele está com o cérebro afetado, né? Não Alzheimer, né? Não reconhece ninguém. É uma situação muito difícil para o ex-presidente da República, e o Miguel de Almeida fala do legado de Fernando Henrique Cardoso.
Deixa eu ver o que tem mais aqui. Em jogo morno, Canadá ganha da África do Sul. Tem o terremoto. Terremoto. Tem uma foto aqui no Globo. Dá uma espiada na foto do Globo. São cadáveres amontoados nas ruas. Olha aí. Olha a sombra, né, a sombra dos prédios destruídos. Veja que destruição. Veja que destruição. A Venezuela, que já tinha sofrido um terremoto no passado, não estava preparada para isso. O que é estar preparado? É ter as construções feitas com as precauções necessárias sob o aspecto construtivo para conseguir suportar esses terremotos. Corpos ficam pelas ruas de La Guaira, é uma das cidades mais atingidas pelo terremoto. São 2 terremotos. O resgate é feito por voluntários, usando pás, picaretas e as próprias mãos, com pouca ajuda de bombeiros ou policiais. Bom, o Brasil está mandando equipes de socorro, bombeiros, policiais, máquinas. Vários países do mundo estão mandando auxílio para tentar descobrir as vítimas. Vão se passando as horas e se torna cada vez mais difícil encontrar essas vítimas. O primeiro terremoto foi 7,3, me confirma isso, Cássio. E o segundo foi 7,5. Essa diferença parece que, se você olha os números, são terremotos parecidos. Mas a medida dessa escala Richter não é feita assim. Ela é uma escala logarítmica. Então, um tremor que representa 1 ponto na escala Richter, ou 1/10 na escala Richter, significa, às vezes, 10 vezes com mais energia que o anterior. Então, não se iluda. O segundo terremoto foi muito, muito forte por causa dessa escala logarítmica, né? É diferente, não é? As 2 medidas não são parecidas. Por que terremoto? Terremoto não é uma coisa resolvida ainda. A Terra tem uma espécie de capa, né? 7,2 e 7,5. Parecem próximos, mas não são, né? Então, como é que é o nome dessas placas? Placas tectônicas. Essas placas se movimentam, né? A Venezuela está em cima de uma dessas placas e elas se chocam, elas se batem, né? Lá embaixo se batem. Quando elas se descolam, não é quando elas batem, quando elas se descolam, elas produzem uma força terrível, né? Energia que acaba provocando os terremotos na superfície terrestre. Lamentável, né? Deixa eu ver. Tem um gol do Canadá. Eustáquio marca o único gol do Canadá, eliminando a África do Sul do Mundial. Está aqui, ó, no Globo. Deixa eu te mostrar os outros jornais. Famílias lideram busca de corpos na Venezuela e se revoltam com o Estado. 4 dias após terremotos, moradores assumem sozinhos
tarefa de achar parentes nos escombros e lidam com lentidão de autoridades. Há 1.450 mortos, segundo dados oficiais. Ontem, as emissoras de televisão mostraram situações extremamente contristadoras desse terremoto e uma senhora me impressionou muito. Ela procurava seus filhos cavando com as próprias mãos, Infelizmente, até quanto se sabe, a tentativa foi frustrada. O Estadão. Cenário externo de juro alto põe pressão sobre ajuste fiscal. Quer dizer, você tem ainda, além dos problemas que nós temos produzidos aqui, ainda você tem cenário externo de juro alto. Futuro governo deverá tomar medidas rápidas, dizem especialistas. E o governo aqui, para conseguir ganhar as eleições, vai fazendo de tudo que não poderia ser feito, né? Vai gastando, vai abrindo crédito, dá subsídios, enfim, tudo que deveria ser contido está com as burras abertas e isso vai ter consequência. Em 2027, no próximo governo, seja ele de Lula, seja ele de Flávio Bolsonaro, vão ter que ser tomadas medidas de contenção, medidas duras, um breque geral na economia. Será que o Lula não pensa nisso na hora que comete esses exageros de caráter eleitoral? Pensa, mas quer ser eleito de qualquer maneira. É uma coisa assim, depois resolvemos. Esse depois, olha, é quase dramático. Deixa eu te ler um pouquinho desse texto aqui. O aperto monetário promovido pelos bancos centrais mundo afora fez com que a situação fiscal do Brasil voltasse a ganhar mais atenção dos investidores. A alta dos juros no exterior, refluxo de preços do petróleo turbinado pela guerra no Oriente Médio, colocou um holofote na fragilidade de países considerados mais arriscados. No Brasil, a dívida bruta deve encerrar o ano em 83,2% do PIB, segundo economistas consultados pelo Banco Central. Outra coisa, falando em guerra, né, petróleo, Estados Unidos e Irã entram entram em acordo para suspender ataques e retomar diálogo. O Irã bombardeou um navio que estava no Estreito de Hormuz, de bandeira panamenha, e, em represália, os Estados Unidos meteu umas bombas em vários setores dentro do território iraniano, setor de fabricação de drones e outros setores estratégicos importantes. Bombardeou e agora vou ficar de bem de novo até o próximo bombardeio. Deixa eu dar uma virada aqui no Estadão. Cunha versus Cunha. Presidentes da Câmara e ex-presidiários voltam ao embate político. Dois influentes presidentes da Câmara dos Deputados condenados e presos em escândalos distintos com o mesmo sobrenome, mas em campos ideológicos opostos, se preparam para voltar às urnas. De um lado,
João Paulo Cunha, do PT, pré-candidato a deputado federal, e do outro, Eduardo Cunha, do Republicanos, postulante à mesma vaga por Minas Gerais. Está voltando todo mundo, a Lava Jato dançou e tem uma pressão violentíssima para acabar com essa coisa do Banco Master, uma pressão violentíssima. Eu já expliquei por quê, já te contei por quê, porque tem tudo quanto é setor envolvido. Tudo não, bastante, né? Executivo, legislativo e judiciário. No judiciário, uma situação... Aliás, o STF, que havia de repente acabado com os penduricalhos, né, no serviço público, na justiça especialmente, e no Ministério Público, voltou atrás, restaurou vários dos penduricalhos, viu que tinha feito enfim, um erro, né, e sob o ponto de vista da reação dos grupos profissionais, e aí voltou atrás. Deixa eu ver, que mais? Os efeitos do cerco do Exército aos militares tuiteiros e influencers. Olha aí, levantamento feito pelo Estadão mostra que generais e coronéis da ativa debandaram das redes sociais. Onda Vilas Boas passou, caracterizada pelo desembarque de militares da ativa das redes sociais, fazendo publicações com críticas aos governos e os partidos, ou apoiando candidaturas com as quais se identificaram. O movimento militar que criou desafios à hierarquia ficou para trás. É o que mostra levantamento feito pelo Estado em 62 das mais ativas contas que os oficiais da maioria do Exército usaram, principalmente entre 2018 e 2021, para influir no debate público. Disputas familiares serão um problema para Flávio? Já são. Após escalada, Estados Unidos concordam em suspender o conflito. Toda hora, essa manchete aqui, o jornal pode deixar essa página pronta porque ela volta. Israel destrói túnel do Hezbollah no Líbano. Israel não quer sair do sul do Líbano, tá? Deixa eu mostrar a outra manchete aqui do Valor. Empresas globais de tecnologia dão impulso à negociação de BRDs na B3. Não tem nada nesse fim de semana sobre Vorcaro, pelo menos não me apareceu, sobre Vorcaro, Master, BRB, nada de novo. Países tratam jogatina das bets como problema de saúde pública. Aqui não, aqui eles estão reinando. O Lula diz que é contra, mas não faz nada contra. Esse é o Estadão de domingo. E está aqui a Folha de domingo. Uso de inteligência artificial no trabalho cresce e medo de perder o emprego cai, diz Datafolha. Vai comer alguns empregos, mas nem tanto quanto parecia. Gente, estamos chegando ao final. Vamos pro cafezinho. Café tá caro, hein, Lula? Bom, então tá aqui a lista de quem tomou café com a gente. Você não cobrou, né, Cássio? É convite, hein?
Tenha isso em mente. Jean-Philippe Gilberto Beitloff, José Batista Patrícia Silva Juarez, Strachman, Júlio Peixoto, Fábio Francini, Sandra Lisboa, Jerônimo Jovino, Olinda Camargo, Charles Fernandes, Ernesto Neve, Gustavo Melo, de Santa Cruz de Caldas, Minas Gerais, Arthur Köpke, de Itapuã, Santa Catarina, Clóvis Mendes, de Inhambuque é o quê? Bahia, e Jamir Ramos, de Brasília. Pessoal, com os desejos de uma grande vitória do Brasil no jogo de hoje, às 14 horas, que você vai ver pelo SBT, me despeço, espero voltar com alegria amanhã e nos momentos de tristeza e alegria deste país humilhado por grande parte da sua elite, né? É preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.